Amém. Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quero dizer para a igreja que estou muito feliz por estar na casa do Senhor. Estava com saudade dos irmãos, fiquei alguns dias fora, mas graças a Deus, aprove a Deus eu ter uma boa viagem, ter um bom retorno. Trago um abraço da minha mãe para os irmãos, para toda a igreja, toda a minha família. Que Deus abençoe a vida de cada um. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 4. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estar na casa do Senhor, irmãos. Vocês estão no melhor lugar que se poderia estar. Você está no lugar da adoração. Você está no lugar do consolo, no lugar onde tem cura, onde tem tratamento, onde Deus fala aos nossos corações. Não poderíamos estar em outro lugar. Amém? Todos encontraram? O livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Vamos ler todos juntos no 3, irmãos. 1, 2, 3. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se todavia procederes mal, aleluia, louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento? Quando eu cheguei de viagem, irmãos, o pastor falou para mim assim: você vai trazer a mensagem amanhã. Eu confesso para os irmãos que eu já sabia que eu ia trazer a mensagem, porque eu estava em Minas e o Senhor falou para mim: quando você voltar, você vai pregar. E é interessante porque se fosse para eu trazer tudo que o Senhor me deu em cima do que eu vou falar, só hoje não daria. Porque já tem alguns meses que o Senhor vem falando comigo, o Senhor vem me dando uma palavra, o Senhor vem palestrando ao meu coração. E eu costumo dizer que quando o Senhor, antes de descer para falar para a igreja, primeiro o Senhor fala comigo. Primeiro o Senhor trata para mim. O tratamento primeiro é para mim e depois vai para a igreja. E aí, algum tempo atrás, o Senhor me dando uma mensagem, o Senhor falando comigo sobre sangue, e aquilo ali aquecendo o meu coração. E aí, eu em Minas ainda, eu recebi alguns convites para estar ministrando. Eu falei: Senhor, eu vou ministrar essa palavra que o Senhor me deu. Só que aí, eu vindo para cá, quando eu cheguei, que o pastor falou, aí eu falei assim, eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, a palavra que o Senhor tem me dado há esses meses atrás, é para mim falar na minha casa espiritual ou é para mim falar em uma casa que eu vou? Aí o Senhor falou para mim: eu não disse que você ia pregar, que você ia ministrar? E aí quando eu cheguei, ele falou, porque, irmãos, às vezes as pessoas acham que por eu ser esposa do pastor, que eu vou saber quando ele vai me chamar para pregar, que eu vou saber a hora que eu vou chegar e vou falar. E não, eu deixo o Senhor trabalhar. Porque seria muito fácil eu chegar e dizer para ele: posso pregar hoje? Eu quero pregar hoje. Mas não funciona dessa forma. E aí o Senhor, eu orando ao Senhor, o Senhor falou para mim: o que eu te dei, você vai falar. Então eu vou ser bem rápida, porque nem se eu quisesse eu conseguiria falar tudo. E eu gostaria que os irmãos ficassem bem atentos para poder entender. Para a gente poder entender que aqui a gente começa a ler, quando eu li só o versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Isso aqui é um diálogo que Deus está tendo com Caim. Isso é uma conversa de Deus. É Deus quem está falando isso. Mas para a gente entender esse texto, a gente precisa entender o que aconteceu. E aí a gente vai entender, se você for ler lá em cima, você vai começar a entender que você viu bem o tema aqui, Abel e Caim. E a gente vai começar a entender que naquele tempo, isso eu conjecturando, eu pensando, que quando Eva teve Caim, e depois, antes dela ter Abel, Eva já começou a pensar que seria a promessa que Deus tinha feito, que nasceria um varão
que venceria Satanás. Eles já estavam fora do jardim do Éden. Só que aí, no decorrer do tempo, Caim vai crescendo e ela vai vendo que Caim tinha algumas coisas que não condizia com a promessa que haveria de vir o filho da mulher. E logo com o passar do tempo, ela tem Abel. E aí eu fico imaginando que Adão e Eva contavam para Caim e Abel as histórias do paraíso, do jardim. Contava como era o jardim, contava o que eles desfrutavam no jardim. Da mesma forma que contava a coisa bonita, eu imagino que também contava a parte triste. Por que eles foram expulsos do jardim? Aí quando ela conta a parte bonita do jardim, eu acredito, sou eu, irmãos, que as crianças perguntavam por que eles não estavam no jardim. Até porque Adão e Eva não tinham culpa, Caim e Abel não tinham culpa nenhuma do que aconteceu no jardim. Isso é eu imaginando. Aí a Bíblia vai dizer que quando Deus, aí a gente vai lendo em cima, a gente vai ver que aí quando eles vão fazer um sacrifício ao Senhor, eles vão oferecer um holocausto ao Senhor, a Bíblia vai dizer que o primeiro lavrador de terra foi Caim. E o primeiro pastor de ovelhas foi Abel. Então, quando eles vão ofertar ao Senhor, obviamente eles vão ofertar o quê? Um vai ofertar o que ele sabia fazer, que ele lavrava a terra. O outro é pastor de ovelha, então, obviamente, ele vai ofertar uma ovelha. Aí aqui eu já começo a entender porque a gente ouve muita história em cima desse texto, em cima sobre Caim matou Abel. A gente só ouve a parte, Caim matou Abel, Caim matou Abel. Mas tem todo um contexto para Caim matar Abel. Não é simplesmente Caim matou Abel. Aí se você for ler lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no capítulo 12, se eu não me engano, no versículo 24, o apóstolo Paulo vai descrever lá em Hebreus que o sangue de Abel clama da terra, clama aos céus da terra. E aí eu fiquei me perguntando, por que o sangue de Abel vai clamar? Há quem diga que ele clamava por justiça. Aí eu comecei a fazer uma conjectura do sangue de Abel e o sangue de Cristo. Porque também Hebreus vai dizer, lá em Hebreus o apóstolo Paulo vai dizer que o sangue de Cristo era melhor do que o sangue de Abel. Aí eu fiquei imaginando, se o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Cristo na cruz foi o quê? Foi justiça? Aí se você parar para entender, não. O sangue de Jesus na cruz não foi justiça. O sangue de Jesus na cruz foi amor. Mas o sangue de Abel, aí eu fiquei pensando, como pode se comparar o sangue de Abel com o sangue de Cristo? Que comparação é essa? E o Senhor começou a falar comigo que nós estamos banalizando o preço do sangue na cruz. Que nós estamos desprezando o valor do sangue na cruz. A gente tem pego o sangue para qualquer coisa. A gente tem dito por aí que o sangue de Jesus serve para qualquer coisa. Só que o sangue de Jesus não serve para qualquer coisa. Porque o sangue de Jesus foi um preço altíssimo pela minha e pela sua vida. Então não tem como a gente banalizar o sangue de Cristo. A gente tem mania da conta do nosso cartão de crédito chegar alta e a gente dizer assim, sangue de Jesus tem poder. Quem gastou foi você. A gente tem mania de arrumar embaraços, como o pastor já falou aqui, e dizer o sangue de Jesus tem poder. Mas quem entrou no embaraço foi você. A gente tem mania de fazer coisa errada e dizer o sangue de Jesus tem poder. Só que aqui Deus está conversando com Caim e dizendo para Caim o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aí nós procedemos mal e queremos que o sangue de Jesus venha fazer algo por nós. Aqui eu já começo a dizer para você uma coisa. Cuidado com o embaraço que você entra. Porque nem sempre o sangue de Jesus vai te livrar. Porque o sangue de Jesus não foi derramado na cruz por qualquer coisa. Aí você vai começar a entender e você vai dizer assim, pastor, e o sangue de Abel?
reclamando o que da terra? Só que aí, quando Deus conversa com Caim, antes de Caim chegar e matar Abel, isso aqui é uma conversa antes do assassinato. Isso aqui não é uma conversa depois, é uma conversa antes. E é o que a gente sempre diz e prega aqui. Deus sempre te avisa antes de você cair no buraco. Deus sempre te avisa antes de você pecar. Deus sempre te avisa antes de você errar. Por isso que a Bíblia fala que o pecado jaz à porta. Aí quando Deus começa a conversar com Caim, por quê? Porque quando Abel vai lá e oferta ao Senhor, ele escolhe a melhor ovelha, o melhor cordeiro, e ele vai oferecer ao Senhor. A Bíblia vai dizer que passado de dias, Caim vai oferecer o que ele tinha de melhor. O Caim ofereceu também o que ele tinha de melhor para Deus. Caim não podia oferecer ovelha, já que ele era lavrador de terra. Mas ele cultivava frutas. Eu imagino, isso é eu imaginando. Ele cultivava verduras. Ele cultivava legumes. Era o que ele tinha para ofertar ao Senhor. E eu imagino que ele tenha ofertado o seu melhor. Só que Deus não rejeitou a oferta de Caim por ser um alimento, não. Por ser frutas ou legumes ou verduras, não. Porque antes de Deus aceitar o sacrifício, primeiro Deus aceita o coração. E se você parar para entender, o coração de Caim era de um jeito, o coração de Abel era de outro. Então, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para Abel e aceitou a sua oferta. Deus olhou para Caim e rejeitou a sua oferta. O que é que eu entendo com isso? Antes de Deus olhar para o que eu vou oferecer, primeiro Ele olha o que eu sou. Primeiro Ele vai olhar o que você tem. Ele vai olhar se o seu coração é sincero. Ele vai olhar se a sua adoração é sincera. Ele vai ver se você está sendo sincero diante da presença dEle. Porque não é o sacrifício que importa. O que importa para Deus é como está por dentro. E aqui Deus já tinha rejeitado Caim antes mesmo do sacrifício chegar. Porque Deus sabia qual era a intenção de Caim. Deus sabia que Caim ia chegar e ia dizer: olha só, do suor da minha terra. Quem trabalha em roça, quem já trabalhou, sabe o que é lavrar uma terra. Sabe o suor que se colhe, o suor que se derrama para você colher um feijão, para você colher um milho, para você plantar uma verdura, para você ficar ali cuidando, cultivando. Não é uma tarefa fácil. Mas aqui, ele ia chegar e dizer: do meu braço. Pode ser difícil do jeito que for. Se Deus não estiver no centro, não resolve. Se não foi Deus que... Se você não colocar Deus como primazia... Porque, irmãos, a terra só dava porque Deus abundava a terra para poder dar. E aí a gente começa a entender aqui, aí Deus vai e começa a conversar com Caim. Por quê? Quando Deus recebe e aceita o holocausto, o sacrifício de Abel, o semblante de Caim muda. É interessante, sabe o que eu acho interessante? Que não é uma mensagem que você vai glorificar, que você vai adorar, que você... Sabe por quê? Porque isso aqui mexe com a gente. É mais ou menos assim, eu canto. O pastor também canta. Mas por que hoje o pastor cantou e a glória desceu e quando eu canto não desce? Aí o meu semblante descai. Por que quando fulano prega a glória cai e comigo não? E o meu semblante descai. Aí aqui Deus olha para Caim e Deus vê. Irmãos, tem gente que não consegue disfarçar o sucesso do outro. Tem gente que não consegue disfarçar a dor de ver o crescimento do outro. Tem gente que tem mania de achar que o outro sempre vai ter mais, mas você não viu o sacrifício do outro. Você não vê como que o outro chegou na presença do Senhor. Você não vê as madrugadas que ora, o momento que jejua, o momento que busca, o momento que lê. Você não vê a intimidade do outro. A gente só vê aqui a intimidade com Ele é no secreto. Aí quando você olha, você vai dizer o quê? O seu semblante vai descair. Por que o meu semblante está descaindo e do fulano não? Porque Abel aqui estava em paz. Mas Caim, irmãos, Caim estava enfurecido.
Caim estava com raiva. Caim estava irado. Caim olhava assim e dizia assim: como pode? Eu que trabalhei, a minha parte é mais difícil do que a dele. E o Senhor recebe o dele e não o meu. Intimidade. A intimidade é aqui, ó. A intimidade é no secreto. A intimidade é no quarto. A intimidade é em casa. A intimidade é na família. Porque eu colocar uma saia comprida, uma roupa comprida, não me faz ter intimidade com Deus. Isso aqui só reflete o que eu tenho lá dentro de casa. E aí tá aqui Caim com muita ira. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus, que se fores manso, herdarás a terra. Aqui a gente já vê que Caim não tinha como herdar a terra. E Caim era lavrador. Mas Jesus fala: se fores manso, herdarão a terra. Que terra que Caim ia herdar desse jeito? Aí quando Deus fala para Caim, Deus vai lá e... olha, Caim, vigia. Às vezes Deus fala para a gente: vigia. Deus fala pra gente: toma cuidado. Deus fala pra gente: não anda com fulano. Deus fala pra gente: não conta pra cicrano. Deus fala pra gente: toma cuidado, e a gente não toma. Tudo que Deus manda a gente fazer, a gente faz ao contrário. Tudo que Deus manda, irmãos, é pra gente orar, a gente não ora. É pra gente jejuar, a gente não jejua. É pra gente vir ao culto, a gente não vem. É pra gente adorar, a gente vem pra reparar. A gente não entra no culto. A gente não dá o melhor culto pra Deus. Nós só observamos o culto das pessoas. Aí eu fico olhando aqui que Caim estava assim. Caim só olhava o sacrifício de Abel. Caim só olhava para o que Deus tinha recebido. Mas ele não olhou para Abel e disse assim: que homem sincero diante de Deus. Eu quero louvar a Deus porque Deus recebeu o sacrifício do meu irmão. Não, parece que quando alguém é abençoado a gente fica irado. Por que fulano recebeu e eu não? Vai ver como que está a vida do fulano e vai ver como que está a sua. Aí aqui a gente vai vendo. E aí Deus vai conversando com Caim. Deus dá a oportunidade para Caim virar para Deus e dizer: olha, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalhei na terra. Claro que eu trabalhei, eu cuidei, mas quem deu a produtividade, quem fez o fruto nascer, foi o Senhor. Tudo bem que eu não dei o melhor, que as minhas frutas já estavam murchas, já estavam passadas de dias, porque Caim não entendeu o que era o sacrifício. Caim não... É fácil a gente dar para Deus aquilo que não nos pesa. É fácil a gente dar para o Senhor aquilo que não nos custa caro. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, não é porque Deus queria Isaac, irmãos. Se foi Deus que deu Isaac, por que Deus ia querer Isaac de volta? Deus queria ver até onde estava o coração de Abraão. Será que primeiro é eu ou primeiro é o que eu dou para ele? Porque muitas das vezes a gente coloca o coração na promessa, mas não coloca o coração no dono da promessa. Muitas das vezes a gente coloca o coração na criatura, mas não coloca o coração no Criador. A gente tem mania de dar mais poder para o diabo, muitas das vezes, do que para Deus. Tem crente morrendo de medo de Satanás, porque o diabo tem poder, claro que tem, mas poder maior tem Deus. Então, se eu sirvo a Deus, se Ele é Senhor da minha vida, como é que eu posso dar mais autoridade para o diabo do que para Deus? Por que eu vou temer a Ele se quem está comigo é maior do que Ele? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que não está encaixando? Como que está a nossa fé diante de Deus? Como temos nos posicionado? Nós estamos crentes medrosos. Parece que a gente não serve o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Parece que a gente não serve um Deus que ressuscita morto. Parece que a gente não serve um Deus que abre porta. Parece que a gente não serve um Deus que faz nada. A gente fala que Deus faz, mas quando é na nossa dificuldade, Deus não faz. Tem alguma coisa errada. A gente precisa entender o que é o sacrifício. A gente precisa entender o que é o preço a se pagar. A gente precisa entender o que eu deixo no altar, o que eu resolvo e o que Ele faz. Mas não, a gente tem pegado coisas tão pequenas que eu posso resolver e colocado na mão dEle.
Aí ele não resolve, porque ele fala, isso não é para mim. Como que Deus vai mostrar o poder dele em uma coisa tão pequena? Como que Deus vai reagir diante da sua fé, na sua fé tão pequena? Parece que a gente não conhece o Deus a qual nós servimos. Caim não conheceu. Caim não entendeu quem era Deus. Abel sim. Abel entendeu. Mas há quem faça a comparação do sangue de Abel com o sangue de Cristo. E é uma coisa incomparável. Por quê? Porque o sangue de Caim, o sangue de Abel, gerou morte. O sacrifício, na verdade, perdão. Há quem confunda o sacrifício de Abel com o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Abel gerou morte, mas o sacrifício de Cristo na cruz gerou vida. É essa vida que está sentada aí, é essa vida que está aqui. Você precisa entender que o sangue de Cristo gera vida, irmãos. Oh, meu Deus! A gente precisa entender isso. A gente precisa entender o preço do sacrifício. Isso aqui parece até uma mensagem de Santa Ceia. Porque a gente precisa entender, quando eu participo do corpo de Cristo, por que a gente come primeiro o pão e depois toma o vinho? Alguém sabe? Cada vez que você mastiga, você pega o pão, que representa o corpo de Cristo, e você mastiga, cada mastigada que você dá, isso é eu conjecturando, tá, irmãos? É um sacrifício dele na cruz. É ele sendo moído na cruz. É ele sendo esmagado na cruz. Mas quando você toma o cálice, quando você bebe o vinho, está lavando as feridas, está limpando, está tirando todo o resto. Oh, meu Deus, Arabanda canta. A gente precisa entender o que é sacrifício de Cristo na cruz. A gente precisa entender o preço do sangue. A gente banaliza, irmãos. Tem gente que não está nem aí. Se eu não sei hoje, eu sei o mês que vem. Se eu não sei mês que vem, eu sei outro dia. Se eu não sei nunca está tudo bem. Não está tudo bem, não. A Bíblia vai dizer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sem a santificação ninguém verá Deus. A gente precisa santificar todos os dias. A gente precisa orar todos os dias. A gente precisa jejuar quase todos os dias. Ou todos os dias. Porque tudo que Deus manda a gente fazer, a gente faz tudo ao contrário. É impressionante. É pior do que a minha filha que desobedece. Nós somos piores do que criança diante de Deus. É tão simples, irmãos, servir ao Senhor. Mas é tão doído obedecer ao Evangelho. É simples servir ao Senhor, mas é doído. Porque você precisa renunciar. A gente precisa renunciar à carne. A gente precisa renunciar ao meu eu. A gente precisa renunciar à preguiça de ler a palavra do Senhor. Mesmo se você não tiver nada para orar, apenas dobre o seu joelho. Mesmo se você não tiver vontade nenhuma de ler, ou você está lendo e não entende nada, você vai lendo. Você pode glorificar a Deus? Então a gente precisa entender que Caim, o sacrifício dele não foi rejeitado por causa do assassinato. Primeiro ele foi rejeitado. Depois ele se irou contra Deus. E é interessante que um abismo chama o outro. Por quê? Depois dele ter ficado o seu semblante descaído, ter ficado entristecido, ter ficado invejoso, numa linguagem para a gente poder entender, eu ainda descubro algo na Bíblia. Que mesmo fora do jardim, Deus falava com eles. Olha que interessante. Porque no jardim, Deus vinha toda a tarde para falar com Adão. E mesmo fora do jardim, aqui Deus já fala com Caim. Deus conversa com Caim. E Deus explica para Caim. Deus mostra para Caim a situação. E Deus diz para Caim que o pecado jaz à porta. Porque Deus estava vendo o caminho que Caim ia tomar. Aí Caim, como se parece que entrou no ouvido, saiu no outro, o que ele faz? Convida Abel para ir ao campo. E lá no campo ele mata Abel. Aí a Bíblia, que nem eu já disse aqui, lá em Hebreus, e aqui também fala,
Quando Deus chega para Caim, diz para Caim: Caim, onde é que está seu irmão Abel? Aí Caim começa: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ou seja, vamos falar numa linguagem que a gente entende. Por acaso eu sou babá de marmanjo? Eu sou babá do meu irmão? Eu ando com meu irmão no bolso? Vamos falar nessa linguagem? Era isso que Caim estava dizendo para Deus. E é interessante que Deus sabia que Abel já estava morto. Mas Deus deu chance. Deus deu chance de Abel se explicar para Deus, de Caim se explicar para Deus. Mas como um abismo chama o outro, Caim já estava na lama, já estava errado, ele vai ainda mente para Deus. Não sei por onde, por acaso sou eu tudo. Ele já sabia que estava morto. Deus deu uma chance para Caim. Aí quando Deus diz para Caim: olha, Caim, o sangue do teu irmão clama da terra. Há quem diga que o sangue estava clamando por justiça. Se fosse por justiça, Deus teria matado Caim. Mas Deus não matou Caim. Deus marcou Caim. E Deus disse para Caim que a terra que Caim cuidava não ia mais dar fruto. Sabe por quê, irmãos? Aí Caim começa a dizer o seguinte: Deus, mas isso é pesado demais para mim. Caim não estava arrependido de ter matado Abel, não. Caim, ele estava preocupado com um castigo, pastor Euzi, que Deus ia dar para ele. Mas eu sou fraco para aguentar esse castigo. Tem gente que não está preocupado com a salvação, não. Tem gente que não tem arrependimento de pecado, não. Tem gente que tem remorso. Tem gente que não tem preocupação com a salvação, não. Tem gente que só se preocupa com o hoje. Eu quero servir ao Senhor para o Senhor abençoar o meu negócio. Eu quero servir a Deus para o Deus abençoar meu casamento. Eu quero servir o Senhor para o Senhor abrir a porta de emprego. Eu quero servir o Senhor para todas as coisas. Mas na hora que Deus se levanta e Deus se apresenta, a gente recua, a gente não quer, a gente é fraco, a gente é coitadinho, a gente é o desmilinguido, a gente é o sofrido, a gente é a vítima. Precisamos mudar isso. Deus não te vê como um coitadinho. Deus não te vê como aquela pessoa frágil, delicada, até porque foi Ele que te fez. Foi Ele que te criou. E Deus vai olhar de lá e vai dizer assim: meu Deus, se a pastora é tão coitadinha, o que valeu eu deixar o meu filho passar pelo que ele passou na cruz? O que adiantou o sangue do meu filho ser derramado? Se ela está tão frágil. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Êxodo, que Moisés, quando recebeu a instrução que o sangue seria aspergido nas portas, para quando o anjo passasse, ali estava a marca do sangue. Hoje nós não precisamos aspergir sangue na nossa porta, porque o sangue já foi crucificado lá na cruz. Hoje o sangue já foi aspergido lá na cruz. Por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. É motivo da gente agradecer, é motivo da gente adorar, é motivo da gente exaltar, é motivo da gente dar a melhor adoração para o Senhor, é motivo da gente vir cultuar a Deus com sinceridade, é motivo da gente falar em língua, da gente pular, da gente saltar. É motivo de eu dizer: Senhor, eu estou aqui apenas para te servir. Mas a gente não faz isso. A gente só quer pedir. Mas quando Deus pede isso aqui, nós somos coitadinhos. Assim como Caim. E Caim ficou mais amedrontado, porque Caim disse: vão me matar. Quando souberem que eu matei o meu irmão, Deus, vão me matar. Se o sangue de Abel clamasse por justiça, Deus diria para Caim assim: não é o povo que vai te matar, sou eu que vou te matar. Mas foi ao contrário. Deus olhou para Caim e disse: não morrerás. Aquele que tentar vingar o sangue do seu irmão terá um castigo 7 vezes a mais. Porque não era castigo, não era justiça. O sangue, quando a Bíblia diz aqui, o sangue de Abel clamava, o sangue de Abel estava dizendo assim: Pai, perdoa o meu irmão,
Perdoa porque ele não entendeu o que era o sacrifício. Assim como Jesus na cruz diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Não sabem o que faz. Você sabe o que é? O Filho de Deus está na cruz, ensanguentado, sofrendo, pedir perdão, dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que faz. O sangue de Abel estava dizendo: Deus, Pai, perdoa o meu irmão. Ele não entendeu o que é o sacrifício. Nós não estamos entendendo o que é o sacrifício, irmãos. Nós não estamos entendendo o que é a cruz. Nós não estamos entendendo o que Jesus fez. Nós não estamos entendendo o que é servir a Deus. Nós dizemos que conhecemos a Deus. Nem eu e nem você conhecemos a Deus. Porque se a gente conhecesse a Deus, nós não sobreviveríamos. Nós não estaríamos aqui. Porque o poder de Deus, a nossa mente é minúscula para entender. A nossa mente é pequena para entender o que Deus faz por nós, o que Deus olha, como que Deus enxerga. A gente acha que a gente faz muita coisa para Deus, mas nós não fazemos nada. É nada. A gente acha que Deus quer o maior, e Deus quer o sincero. A gente acha que, olha Deus, eu vou sacrificar. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que boi nenhum, sangue nenhum de animal é capaz de limpar pecado, é capaz de perdoar pecado. Nem se matasse todos os bois do mundo, nem se oferecesse todas as ovelhas do mundo, nem se oferecesse todo o sangue de animal, era suficiente para limpar do nosso pecado. Aí há quem diga: eu vou oferecer um boi. Aí há quem diga: eu não vou oferecer nada porque eu não tenho boi. Aí Deus está dizendo: oferece uma ovelha. Eu não tenho ovelha, Deus está dizendo: oferece uma pomba. Eu não tenho pomba, ofereça uma flor de farinha. Ofereça o alimento, ofereça o que você tem. Você tem boca para glorificar, você tem mão para aplaudir, você tem joelho para dobrar, você tem boca para adorar, você tem fôlego de vida. E você está dizendo que você não tem nada. O Senhor está requerendo algo das nossas mãos. O Senhor requer mudança. O Senhor requer conserto. O Senhor requer santidade. O Senhor requer posicionamento. O Senhor requer postura. Precisamos entender o que é servir a Deus, para ver se a gente um pouquinho assim, a gente dimensiona quem é Deus. Porque não estamos dimensionando. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você saia daqui entendendo quem é o Deus que você serve. Conhecer a Ele a gente não vai conhecer nunca. A gente vai ter uma leve noção. Porque se a gente conhecesse a Ele, a gente ficava derramado na presença dEle 24 horas. Assim como os anjos ficam. A gente ficava adorando a Ele 24 horas. A gente tirava todo o tempo para Ele. E a gente não faz isso. A gente não tira tempo nenhum. Tudo vem em primeiro lugar. E depois vem Ele. Ofereça o que você tem de melhor para o Senhor. Mas ofereça algo que te custe. Não ofereça algo que é fácil. Porque o fácil Deus não precisa. O fácil Deus não aceita. Por que Deus não aceita? Porque é fácil. É sacrifício. Sacrifício em adoração. Se a gente tem dificuldade até em adorar ao Senhor, até em ter um coração sincero diante do Senhor, nos posicionarmos sinceramente diante de Deus, não vamos ter a síndrome de Caim, de nos vitimizarmos para Deus, porque Ele conhece, irmãos. Deus não tem pena de ninguém. Deus tem amor, porque Ele é o amor. Só que Ele é justiça. Quem se vitimiza é eu e você. E é o diabo que coloca na nossa mente que nós somos os coitadinhos. Nós não somos coitadinhos.
Porque eu sirvo um Deus, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não se criou, Ele não foi gerado de uma mãe, Ele não foi gerado, Ele não tem início, Ele não tem meio, Ele não tem fim. Ele é Deus, e isso é motivo suficiente para eu e você dizer assim: Senhor, eis-me aqui diante da Tua presença, eu quero Te adorar verdadeiramente como o Senhor merece. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. 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 Aproveita esse momento para você ser sincero com Deus. Aleluias. 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 Oh Deus da nossa vida, oh Deus da nossa alma, oh Deus da nossa vida. Deus não quer muito e nem pouco. Deus quer sinceridade. A sinceridade é maior do que o muito. A sinceridade. Aleluias. Cada vez que Deus coloca no meu coração as pessoas para poder pregar aqui nesse altar, Ele fala comigo de uma maneira muito ímpar. Eu nunca vou chamar ninguém para pregar aqui se não é Deus. Há pessoas carnais que acham que o pastor tem panela. Tem. A minha panela é o Pai, Filho e Espírito Santo. A maior prova que eu sou guiado por Deus, eu não sei os senhores, mas se eu pudesse eu enfiava a cabeça aqui debaixo quando a minha esposa estava pregando essa palavra. Essa palavra é para a gente reconhecer a nossa insignificância, o nosso nada. Sabe? Aquele... Joga isso por terra. O inimigo tem usado isso aí para te destruir. Às vezes nós estamos igual Caim. Estamos tentando enganar Deus. A maior prova que nós estamos tentando enganar Deus é que a gente vive se enganando a todo dia com nós mesmos. Eu vou fazer, eu tomei uma posição, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. O ano está terminando, hein? O ano está terminando. Será que vai terminar da mesma forma que começou? Essa palavra é uma palavra de libertação para a tua vida. Essa palavra é para você parar de chamar o nome de Jesus em vão. Que o nome dele não é um nome de amigo ou de parente para ficar pronunciando toda hora e em vão, não. O nome dele está acima de todo o nome. E você aprendeu aqui hoje que não adianta você clamar o sangue dele por aquilo que você tem a ciência que é você que se embaraçou. Como, pastor? Tem coisas que é você que tem que fazer. Deus não tem nada a ver com isso. É você que tem que fazer. Deus não tem nada a ver com isso. Posicionamento na tua casa é você que tem que tomar. Deus não tem nada a ver com isso. É você que tem que aprender a falar não. É você que tem que aprender a falar acabou, basta, chega. É você que tem que aprender. Porque a gente quer julgar tudo na conta de Deus. Não, quando Deus fazer, quando Deus me tocar, não, tá mais fácil o diabo te tocar do que Deus te tocar. Porque até o diabo sabe que tem coisas na sua vida que é você que tem que tomar a decisão. Então toma a primeira decisão, ou você fica firme ou você sai. Porque se eu ficar assim, ó, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, eu estou irando o meu Deus. E quando eu ir o meu Deus, até o diabo sai da frente. Porque Deus mata. Deus mata. Vira para quem está perto de você sem riso e diz para ele e para ela: vamos ser crente de verdade?
Vamos ser de verdade. Não, vamos ser de verdade. Porque se você veio aqui hoje é porque algo ruim está acontecendo. Então seja de verdade. Se você está aqui buscando a Deus, é porque você já buscou em outros lugares e não conseguiu nada. Então se você está, esteja de verdade. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Porque quando a pastora estava pregando, Deus me falava que o diabo está tentando embaraçar muita gente aqui. Há outros que Deus me diz que já está no embaraço de Satanás. O que é o embaraço? É aquilo que você vive falando: chega, acabou, deu, já chega, não vou mais, acabou, não chega, e você não consegue sair. Parece que te prende, parece que vai te embaraçando. Por isso coloca a mão sobre o teu coração, que eu quero orar a Deus pela tua vida, para Deus te dar graça e força, para você se posicionar como uma serva de Deus, como um servo de Deus, para você não ficar cocheando entre dois pensamentos, para você ser evangélico, mas de verdade. Quando você for evangélico de verdade, você vai saber o significado da palavra evangelho. Sabe o que significa evangelho? Poder de Deus. É esse poder que tem que ser manifesto na tua vida. Espírito Santo que sonda, Espírito Santo que convence, Espírito Santo que faz a gente refletir os nossos erros mediante a tua presença. Meu Deus, nós não queremos ser meia água, não. Quer te servir pela metade ou só beber aquilo que nos convém de ti, não. Nós queremos, meu Pai, receber de ti na totalidade. Muda o nosso pensamento, muda os nossos corações, nos ajude a se posicionar de verdade e entender que somos privilegiados pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. E somos privilegiados porque o Senhor nos escolheu quando nem nós mesmos iríamos nos escolher. Por isso, Deus, passa, Senhor Jesus, o teu sangue que purifica, o teu sangue que perdoa, o teu sangue que limpa e regenera. Meu Pai, nos ajude, nos ensina, meu Deus, a priorizar aquilo que vem dos céus, porque a tua palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos ensina a ser crente de verdade, nos ensina a fechar as brechas para que Satanás não venha, nos ensina a temer a ti, oh meu Deus, porque eu estou orando aqui, clamando a ti pela vida de alguns filhos seus que talvez tem medo de macumba, talvez tem medo de vulto, tem medo de demônios, meu Pai, tem medo até de palavra maldita vinda de Satanás pela boca de alguém, mas não tem medo de ti, que tu tens todo o poder. Não tem medo do teu sangue, Jesus, porque uma gota só do teu sangue destrói o inferno inteiro. Por isso nos ensina a temer a ti, nos ensina a andar em retidão e obediência à tua palavra. É o que eu te peço, me adentrando em oração na tua presença, te pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos nesta noite, no nome santo de Jesus. Você que recebe diz amém. Assenta aplaudindo ao Senhor, já estamos terminando. Estamos terminando, meus irmãos. Quando eu crescer, eu quero pregar assim. Meu Deus.